Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vamos ter aqui mais um convidado muito especial para falarmos de uma série de coisas. Hoje é mesmo uma série de coisas, embora haja aqui um tema principal. Como é que estás, David? Tudo bem? Está tudo bem contigo, então. A andar, na medida do possível. Estávamos aqui a falar como é que isto tem sido tudo um turbilhão, não é? É Ultimamente. verdade. Muitas mudanças a nível pessoal, no hobby, tudo. Acho que já vais ter tempo para nos explicar isso tudo. Hoje o tema da conversa vai ser um pouco mais direcionado aqui para as comunidades de board gamers do país e também algumas reflexões que depois eu imagino que nos vão levar a muitos lugares de como é que estas comunidades funcionam, como é que elas se desenvolvem e especialmente naquilo que tu tens feito que é alguma sistematização e algum trabalho para tentar ajudar a desenvolver este tipo de comunidades. Mas já vamos falar disso. Primeiro que tudo, é aquela grande questão: quem és tu, David? Portanto, eu sou um semi-pseudo-jovem de 30 anos, fiz 30 anos este ano, mas não me sinto como tal e acho que estou sempre uns anos, mentalmente uns anos mais jovem e acho que vou manter assim. Atualmente sou de profissão há pouco tempo, estou a trabalhar com telecomunicações, sou gestor de conta empresa numa marca de telecomunicações. Nos jogos, comecei a jogar desde sempre. Comecei bem jovem a jogar, fui introduzido bastante cedo pelos meus pais, os jogos tradicionais, e era algo muito regular que nós fazíamos. Por graça, os jogos que eu mais joguei na juventude não foram as damas nem os xadrez, foi o gamão. Curiosamente, os jogos que eu mais joguei, em vez de ser as damas e os xadrez, pronto, que é o mais dos jogos tradicionais que nós tantos conhecemos, os que eu mais joguei foi o gamão e o Yahtzee. E há uma mecânica que ainda hoje adoro, é os dados, portanto, acho que foi aí o grande ponto de eu gostar tanto desses jogos. E continuei a jogar também com alguns jogos de consola, jogos de até meados de 2017, 2008, quando tinha um grupo de amigos que jogavam com bastante regularidade, mas Magic. E eu nunca entrei muito na cena do Magic, comprei uns baralhos e assim, mas nós descobrimos Dice Tower e decidimos mandar vir um jogo, que foi provavelmente o meu primeiro jogo de tabuleiro moderno, o Cosmic Encounter. Achamos muita graça, mandamos vir, que na altura ainda mandamos vir dos Estados Unidos, e pronto, foi o meu primeiro jogo moderno. Agora, esta parte mais ativa de comprar muitos jogos e de adquirir jogos e conhecer e envolver-se com grupos há 3 anos. E estamos cá hoje. Uhum. Então, o teu percurso, ou seja, jogavas em família, depois foste descobrir com amigos essas coisas e sempre foste jogando também jogos digitais, não é? Penso que é mais Exato, ou menos uma exato. coisa comum É a comum, muitos de sim. nós. Ou seja, quando é que tu, com esse grupo de amigos, decidiste ir ao Board Game Geek? Como é que encontraste o Board Game Geek? Foi por acaso? Calhou? Foi um bocado por acaso. Nós estávamos à procura de jogos de tabuleiro, porque assim, nós jogávamos Risk, eu esqueci de dizer isto, mas nós jogávamos Risk, Catan, Monopoly, mas já não tanto. Pronto, também foi jogos que apareceram, eu não disse, mas joguei muito esses jogos também. E houve a necessidade de termos um jogo que na altura fosse tão avançado para o nosso entender como Magic, mas em grupo Ok. e competitivo. E procuramos isso na net e apareceu-nos o famoso Tom Vassal e acho que foi a partir daí. Depois descobrimos o Board Game Geek também e fomos perceber que havia toda uma dimensão de jogos que não fazíamos ideia, porque na altura, ou seja, há 12, 13 anos atrás, não se via o que se vê hoje e mesmo assim ainda se pode ver muito mais. Mas sim, foi a partir dessa altura, foi mesmo pesquisa. Tivemos a necessidade de descobrir se realmente havia mais jogos. E realmente, quando jogamos Cosmic Encounter, as nossas cabeças explodiram. E aquilo é um jogo caótico, mas ficamos, uau, o que é isto? Isto é uma experiência melhor do que muitos jogos de vídeo que jogamos. E aliás, adiantando se calhar um bocadinho, uma das coisas que eu adoro nos jogos de tabuleiros, que acho que vem acho não, tenho a certeza que se transfere dos jogos de vídeo, eu era um grande fã dos MMORPGs, os Massively Multiplayer Online Uhum. Role-Playing Game, que era basicamente, tu tinhas que competir e cooperar com outras pessoas, que dentro das suas capacidades, fossem boas ou más, iam-te influenciar a ti. E hoje em dia os jogos de vídeo já não têm tanto isso, já não há aquelas, estamos a falar dos World of Warcraft e outros jogos nesse género, já não há tanto essa questão dos 40, 50 gajos a cooperar ou a fazer o algo.
E nos jogos de tabuleiros parece que é uma coisa que se manteve, não é com tantas pessoas, mas tu sentes essa parte humana do jogo, que descaracterizou-se um bocadinho no digital, pelo menos no geral, aquele convidar os amigos e estar no sofá a jogar um jogo lado a lado, isso perdeu-se. E nos jogos de tabuleiros isso cresceu, parece que quase que se aproveitou aqui uma coisa para a outra, e isso cada vez me chamou mais a atenção. Pois eu jogava imenso antigamente Pro Evolution Soccer, com os comandos, até era no PC, e todos comprámos um comando e juntávamos e jogávamos aquilo, porque estávamos juntos a jogar. Isso é que tinha piada. Marcar gols aos outros, cara a cara, ao lado deles, para gozar com eles. Essas coisas é que eram engraçadas. Exatamente. E mesmo quando fazíamos as LANs, não é? Antigamente, jogávamos todos digital, mas estávamos uns ao lado dos outros e era espetacular. Os torneios de CS, os desligar os ratos. Eu ainda sou mais velho que isso, pá, ainda é do Action Quake, ainda é mesmo Mas eu por aí também fora. joguei Quake. Aliás, a primeira LAN que eu fui, jogamos Quake 5 ou Unreal Tournament. Agora não tinha certeza, mas foi um desses. Mas foi do primeiro jogo que eu joguei numa LAN, foi precisamente esse. Epá, e Um desses dois. era fantástico Era. E Age dar of um, Empires, o primeiro. dar um headshot e gozar com o outro que estava ao nosso lado. Pumba, até sentiste. Olha, já foi. Era engraçado. E eu acho que estou como tu. Eu também acho que só voltei a sentir esse tipo de coisas quando voltei a jogar este tipo de jogos. Quer seja qual for o formato, o tipo de jogo, depois isso já é outra conversa. Mas esse ambiente só senti nestes jogos. Ou seja, tu tinhas este grupo, jogavam Magic, depois descobriram isto, mas tu só começaste a comprar muitos jogos uns anos depois, não? Sim, sim, estamos a falar de 3 anos atrás, ou seja, estamos a falar de 2017. E porquê que isto aconteceu? Por acaso tinha um emprego e houve uma pessoa que trabalhava comigo, que é o Tiago, que saiu e depois, entretanto, voltamos a se encontrar e ele falou-me que tem este grupo de amigos, nós jogamos assim aqueles jogos assim um bocado diferentes, narrativos, conheces? E eu, a sério, aqui perto, que eu sabia que havia. Ou seja, em 2017 eu era aquela pessoa que já conhecia jogos, já conhecia Board Game Geek, mas não comprava porque não tinha ninguém para jogar. E estamos a falar assim, só para contextualizar quem nos ouve, eu estou a viver em Santarém, nos arredores de Santarém, numa aldeia que é entre Santarém e Torres Novas. Ou seja, mesmo nesse ambiente, procurar uma pessoa que se quer jogar jogos digitais, conhecidos, muito menos algo daquilo que eu entendia como nicho, como jogos de tabuleiros. Ou seja, porque entretanto aquele grupo dos Cosmic Encounters fomos trabalhar, formámos famílias, vidas, separou-se o pessoal. Foi assim um bocadinho mais complicado manter isso, porque nós jogávamos Cosmic Encounter em todo o lado, todos os fins de semana, e aquilo é como só tínhamos esse jogo, até jogávamos à melhor de 3, que era até um jogador ganhar 3 vezes. Agora imagina quantos jogos é que isso não é. Aquilo era um abuso. Eu tenho o jogo completamente destruído. Acho que aqueles jogos, se não jogou em 6 streets, pelo menos, era todo lado, era nas férias, na praia, tudo. Hoje era impensável, não é? Inserts, sleeves, mas aquele jogo fez mesmo a guerra. Mas sim, encontrei o Tiago, que nós trabalhamos juntos e nunca falamos disso. Ele convidou-me até para uma coisa que não é jogos de tabuleiros, mas está relacionado. Convidou-me para jogar Dungeons and Dragons. Uhum. E depois, por acaso, eles também eram um grupo de amigos. Adorei aquilo, foi uma experiência espetacular. Posso dizer que mudou a minha vida para sempre. Aquele ambiente, é um bocado clichê dizer isto, mas aquele ambiente geek, apaixonei-me completamente. E depois, algumas dessas pessoas que jogavam Dungeons and Dragons jogavam jogos de tabuleiros e fizemos um subgrupo. Acho que a evolução, ou seja, o entrar no mundo, não foi só com eu e ter com eles. Acho que foi um conjunto. Não sei se foi o meu entusiasmo. Inspiramos-se ali uns nos outros e houve ali um grupo de 3, 4 pessoas que começou a fazer isso. Comprar muitos jogos, experimentar muitos jogos, até que chegou uma altura que tínhamos mais jogos do que oportunidades para os jogar. Nunca me aconteceu isso. Não, não acredito. Não. Às vezes estou aqui, queria tanto jogar um jogo, não tenho nenhum. Nunca me aconteceu, certo? Não, mas é engraçado. Até há esta história que eu conto muito e mais uma vez quase adiantando, porque acho que isto é tudo um encadeamento, é mesmo assim que funciona. Nós tínhamos este grupo, éramos o quê? 5 pessoas, mas regularmente éramos 4 e portanto, já em 2017 para a frente, e isto era uma fase que já diferente, ou seja, já conhecia jogos, já frequentava BBG e já tinha as pessoas para jogar.
à bruta, que era todos os fins de semana e às vezes de semana quando desse. E foi a altura, aquela famosa altura que eu já te tinha contado, que é, num ano, joguei 100 títulos diferentes. Que era sempre, comprávamos jogos, arranjávamos forma de jogar e estávamos sempre a jogar. Fomos para... E fomos curiosamente, a primeira convenção em que foi, apesar de eu sempre jogar, o que é uma coisa curiosa, apesar de eu estar sempre envolvido nos jogos, mas não em comunidade, a primeira vez que fui à Leiria Con foi em 2017 ou 2018, só. E isso foi outro momento muito grande no hobby. Eu ver que, uau, há mesmo muita gente a jogar. Isto não é, assim, é nicho, mas não é tão nicho como eu pensava, que é ótimo. Ou seja, foi interessante para mim ver que eu sempre iria jogar, nunca foi algo que eu precisasse de aprovação de massa ou algo assim. Eu adorava jogar, sempre gostei, mas eu não tinha noção que havia tanta gente a jogar. Eram se calhar um pouco tímidos, ou quer dizer, não andamos na rua, às vezes ando, mas já está a dizer que sou um board gamer, né? E torna-se difícil. E mais ainda, pessoas que se calhar ainda jogam o risco porque não conhecem os outros jogos, não, Pois. é um bocado isso, e pronto, e acho que é mesmo isso o tema da nossa conversa, porque eu foco muito nisso, eu acho isso muito interessante, pá, nem toda a gente tem que jogar, mas tem umas mais-valias que não são conhecidas realmente por isso, porque se calhar ainda não estão as portas, já estão, obviamente, mas podem abrir-se muito mais, de Sim, sim, uma sim. forma muito mais interessante. Mas sim, sem Como, dúvida. como estavas a dizer, eu tenho essa plena noção, tenho a certeza, porque já conheci casos desses, de pessoas que jogam só com o seu grupo de amigos e que já têm um conhecimento até grande e às vezes até ludotecas consideráveis em grupo, mas que depois não interagem com a comunidade porque não têm necessidade, não é algo que seja necessário para eles e tudo muito bem. E, e também esta noção de que muitas pessoas iriam jogar se conhecessem. Sim, Isso perfeitamente. Porque há pessoas, eu tenho experimentado, e imagino que tu também, quando levas pessoas novas a jogar, que para algumas, pronto, não interessa, mas normalmente as pessoas ficam maravilhadas. A esmagadora maioria ficam maravilhadas. Não... é, acho que é muito mais difícil o contrário do Uhum. que esse resultado. Pode acontecer, e já Sim, aconteceu, acontece, mas acontece. porque quer dizer, é fácil, e é uma coisa que devemos de falar, é muito fácil para quem dinamiza ou mostra jogos entusiasmar-se e esquecer-se de mastigá-lo e tentar perceber o que é que a pessoa está a ver daquele lado. É muito importante. Uhum. Se calhar um baraço logo assim, para quem nunca tinha jogado, não quer dizer, que é outra coisa que eu gosto muito de dizer, eu acho que há muitos poucos jogos de tabuleiros, é capaz de haver uma categoria que seja assim, mas há muito poucos jogos de tabuleiros que o designer pensou, eu quero fazer este jogo o mais difícil possível para só 1% dos jogadores conseguir jogar e sentir-se muito bem com isso. Não. Eu acho que há jogos que são mais complexos porque eles querem transmitir mais coisas ou fazer uma simulação mais Uhum. fiel. Mas jogos Exato. feitos para serem complicados, eu pelo menos não tenho nenhum na minha coleção e não, eu sei que isso não é bem um foco. Portanto, não há jogos que são feitos para ser complicados e não há propriamente uma ordem para ser jogada. Às vezes, pelo contrário, há pessoas que até ficam desiludidas por o jogo que lhe põe na mesa quando vão ao encontro pela primeira vez e a pessoa diz que não tem experiência de jogos de tabuleiro, ter um jogo demasiado fácil. Uhum. Não fica impressionado, fica com exatamente a mesma ideia que tinha dos jogos. São Pois, pesquinhos para jogar em família pois ou é, com os pois é. amigos, back-offs. Isso Sim, acontece também. isso, como diz, é muito importante. De facto, quando se faz um jogo complexo, acho que ninguém o faz para ser complexo. Faz-se para ser uma experiência rica, Isso. profunda, durável, que traga muita variedade, que simule coisas. Não me parece que seja para ser complexo. Isso Sim, sempre é possível simplificar isso. não faz. Tornar-se Eu acho algo que isso não faz sentido. simples intuitivo. Pois não, é contra-intuitivo E, do que aliás, pode ser o jogo. até quando estive aqui a conversa com o Vital Lacerda, ele disse isso mesmo, né? Ele não faz os jogos dele para serem complexos. Ele quer é simular coisa, quer é abordar temas, quer tratar realidades. E isso não se consegue fazer sem uma certa dose de complexidade, não é? Sim. Porque os jogos dele, teoricamente, a maior parte tem 3, 4 opções no teu turno, que se dividem em vários, Pois, mas são poucas opções que se, se dividem em árvore. Mas realmente é engraçado, no fim de aprender os jogos, apercebe-se que afinal é simples. aquilo é um relógio. Os jogos do Vital, eu vejo muito como um trabalho de relojoeiro, não é? É uma coisa muito bem trabalhada, muito bem oleada, que funciona ali e que depois não dá para sair muito de. Está muito bem pensado, está muito bem desenhado. Eu adoro os jogos do Vital, gosto muito. Fico sempre muito impressionado.
Muito bem. Vamos ver se vão ser esses que vais citar na parte final. Não Vamos ver. é? Tu andaste pelo país a ver comunidades, foste aos locais, falaste com pessoas. Isto foi um processo que te demorou bastante tempo, pelo que eu sei. E provavelmente neste momento eu acho que és capaz de ser a pessoa no país que mais conhecimento tem assim global de tudo o que existe. Como é que Eu tu descrevias este panorama da realidade dos grupos tenho muitas de board formas. gamers e de comunidades em Portugal? Sim. Eu gostava de só fazer um pequeno ponto antes disso, se me permites, Sim. que é tentar explicar porque é que eu fiz isso. Uhum. É estranho, não é? Porque é maluco, porque é que ele vai andar aí pelo país a ver grupos. E era um bocado a ver com daquele grupo de 4, 5 pessoas. E acho que é uma coisa muito importante que eu às vezes não tenho a oportunidade de falar e vou aproveitar para falar sobre isso. Que é, porque é que tens o teu grupo de amigos, jogam, compram muitos jogos, alinham em todo o tipo de jogo e querem todos experimentar e fazes aquela parceria, são 4, 5 pessoas, compramos. Só tentamos combinar não comprar jogos duplicados e quer dizer, se comprarmos 50 jogos cada um por ano, temos ali 200 jogos, porque somos 4. Qual é que é a necessidade que uma pessoa com essas condições tem para querer conhecer grupos e conhecer outras pessoas? Estou satisfeito. Então, no meu caso específico, o que aconteceu foi que nós começamos, entre nós, apesar de termos começado no mesmo tempo, eu não estou a dizer que isto seja regra, estou só a contar o meu caso, nós desenvolvemos tipos de jogadores. Nós descobrimos, não desenvolvemos, nós descobrimos os nossos tipos de jogadores, nossa personalidade como jogadores e gosto de mecânicas e tipos de jogos. E o que aconteceu passado um ano e meio de jogo, é que nós estávamos a impingir jogos uns aos outros e já não tínhamos paciência. Porque eu queria comprar um jogo que tinha dados e o outro jogador não gostava, o Tiago ou o Pedro, não gostava de jogos dados. Tu só trazes jogos que isto é tudo aleatório. Não é aleatório, é agir, controlar a sorte. E começamos a ter dificuldade em a combinar jogos. Porque éramos só 4. Ou seja, dentro da amostra de possibilidades de jogadores que pudessem encaixar, nós esgotamos uns aos outros. E quando eu comecei, depois de ter ido à Lyricon, a primeira que eu fui, eu percebi que havia comunidades. E eu tive muito interesse em perceber como é que isso funcionava. Ou seja, primeiro muito fascinante a ideia de poder ter um grupo de pessoas, que dentro desse grupo, se calhar o meu grupo de 4 amigos, nós podíamos não estar a jogar uns com os outros sempre, porque nós estávamos fartos, mas nós podíamos ter cada um grupo de mini pessoas um mini grupo de pessoas como nós. Ou seja, eu encontrava um grupo de pessoas que gostava de jogos de dados, o Pedro arranjava um tipo de jogadores que gostava de jogos sci-fi, que ele gosta, o Tiago jogos mais pesados, e nós tínhamos estes grupos. E quando nós jogássemos uns com os outros, tínhamos experiências novas e pronto, não era sempre aquela situação. E eu fui fazer essa aventura mesmo por isso, para perceber o que é que se passava. Tinha curiosidade, como é que um grupo funciona, como é que tantas pessoas conhecem sempre, vêm pessoas, passam, e eu tive essa curiosidade. E o que eu descobri, respondendo agora à tua pergunta, de ter ido a estes grupos todos, é que cada grupo tem a sua forma de agir e depois de ter falado com muita gente, percebi que o que designavam como problemas ou dificuldades era facilmente resolvido se todos falassem uns com os outros. Então, mas depois de ter ido para vários grupos, pensei, mas o grupo X faz isso muito bem. E eu contava. Até vocês conhecem este grupo? Não, nunca ouvimos falar. Como assim? Até eles são tão inovadores nesta parte. E de repente apercebi-me que estava sozinho na comunidade. Mas ninguém sabia do que é que eu estava a falar. Mas grupo? Mas quem? Quem é essa pessoa? Não conheço. Não. Então, mas vocês que dinamizam grupos não têm curiosidade de saber isso? Eu não sei. Uau. É assim, eu defendo sempre a outra parte que, claro, podemos ter um grupo e o objetivo não pode ser, a gente não é tipo a igreja. O objetivo não é ter o máximo de pessoas, porque 99% dos casos nós não ganhamos nada com isso em termos financeiros. Ganhamos outras coisas que eu digo já que para mim se valem mais que isso, porque o dinheiro às vezes não compra isso. Mas foi engraçado descobrir isso. Haver grupos que trabalhavam muito a pessoa que vinham, havia pessoas que trabalhavam muito a parte da ludoteca e não vou, isto não é regra, não é cada um faz um segmento. Há uns que fazem muito bem, há outros que faziam algum bem, mas todos os grupos tinham a sua parte. Ou seja, a falta de comunicação era interessante sobre isso. Até que chegou uma altura que eu próprio comecei a queixar. Eu tinha um problema. E, por acaso, quem me resolveu esse problema até foi
o Osh em Leiria que me desafiou, e houve outras pessoas que também me desafiaram, que achavam-me assim, pois é, vocês têm grupos muito fixos, vem muita gente, eu não posso fazer isto, estou em Santarém, ninguém faz nada. Começaram-me a dizer várias pessoas, então porquê que não fazes tu? Pois. Porquê que não fazes tu? Pois. Então, quer dizer, tu vens ver o que nós fazemos, tu tens jogos, tu tens malta que esse grupo atual podem estar fartos agora de estar sempre a jogar o mesmo tipo de jogo ou estar a impingir, mas porquê que não começas tu? Eu? E aí começou uma pergunta muito grande. Como é que se começa um grupo de jogos de tabuleiro? Como é que isso se faz? Tem que ter uma associação? Tem que ter um espaço? Tem que ir alugar um espaço? Tem que ir falar com a Câmara? Bem, e aí a visita aos grupos, porque eu sou-te sincero, quando comecei a ir para os grupos, a minha ideia não era começar um grupo, ou grupos, ou juntar-me a grupos. Era apenas ver como é que era. E o primeiro grupo que eu fui visitar foi os Torre Negra, na altura em Alhandra. Um ambiente muito, muito quente, com... Éramos... Portanto, eu levei a malta, salvo erro, trouxe uma ou duas pessoas comigo, e estavam lá para aí umas 10, 12 pessoas. Ou seja, era um ambiente assim, uma sala pequena dentro de uma associação. Epá, é espetacular, porque não havia muitos jogos on display, a maior parte dos jogos era as próprias pessoas traziam, nem percebi no início quem dinamizava, mas estava tudo em família, digamos assim. Epá, eu adorei aquilo, porque eu ainda estava um bocadinho com aquele mito na cabeça que, só quem joga este tipo de jogos é tipo, isto é pessoal muito geek, muito específico, isto tem que ser, Pois. uh, Numa gruta. isto tens que era aquilo que eu estava habituado, quer dizer, Pois. éramos uns geeks que íamos jogar Dungeons and Dragons e tínhamos um cesto da roupa suja, que se usa para a roupa suja, cheio de snacks, que a gente metia dinheiro todas as semanas, que era para comprar mais snacks e não sei o quê. Ganhei no mínimo 10 quilos nesse ano de jogo, porque eu deixei de fazer desporto para ter tempo para jogar. Mas pronto, é tudo em good faith. Pronto. E depois eu pensava, como é que pode ser? E via casais, crianças. Houve um momento, eu acho que foi da segunda vez que foi ao Encontro de Torre Negra, que joguei, não sei se calhar não foi a segunda, foi mais vezes, porque eu comecei a ir muitas vezes, fazia a viagem. Porque estava tão louco que eu não queria saber dos gajos. Acho que era tão bom a experiência de ir para um grupo que eu comecei a ver isso como, pronto, não era gastos, ir para a autostrada, isso e até gostava de ter um pretexto para explorar Portugal e foi esse. Houve uma vez que nós estávamos a jogar Century, o primeiro, com crianças. Ou seja, os pais iam nos deixar lá, connosco, adultos, jovens adultos, para passarem o serão connosco e aquilo e os pais vinham com total confiança e os miúdos estavam loucos. Quando é que é a próxima vez? Isto é espetacular. Quanto é que custa? Isto é espetacular. Estamos a falar de miúdos, 12, 13, 14 anos. E ali não interessa a tua idade, a tua profissão, a tua cor, nada disso interessa. Está tudo ali sobre o jogo. É uma experiência espetacular. E ver os miúdos, os olhos a brilhar e eu pensar, eu também sou assim. Foi algo espetacular. E eu pensei, isto aproxima muitas pessoas. Isto tira a malta de... Pronto, não é que fosse uma coisa má, mas é engraçado ver que numa era em que até se está a tentar tirar os miúdos dos computadores, porque é mau e não sei o quê, isto aqui até é um meio termo, porque na verdade os miúdos e eu e toda a gente faz no PC a jogar não é nada de mal, mas claro que é visto na sociedade como mal, mas os jogos de tabuleiros passa assim ao lado. Ou seja, estamos a nos divertir à mesma e não há nada de nos apontar o dedo. Claro que eu não, claro que eu estou a falar de uma forma muito geral, mas achava isso interessante. Isto é muito interessante. Isto pode-se aproveitar para fazer muitas coisas. Mal sabia eu, na altura, as aplicabilidades que os jogos têm, em geral. Depois vim a aprender isso. Mas sim, respondendo à tua pergunta, foi ver a diversidade de maneiras como o jogo de tabuleiro reunia as pessoas e como é que era organizado, desde associações, grupos, grupo de amigos que deixava outras pessoas entrarem para explorar, pessoas que anunciavam ativamente, pessoas que combinavam e eram um meetup de jogos específicos. Vi muita coisa e fui desafiado para fazer o meu grupo de jogos de tabuleiro. Quais é que te pareceram assim mais estranhos ou mais organizados daqueles que tu viste? Eu sou-te sincero, eu fui visitar uma vez ao Tentações
E na altura eu não era... Quer dizer, eu sou uma pessoa descarada, mas no hobby era assim um bocadinho tímido de início. Estava só a ver, estou só a ver. Aí eu passei no de Lisboa e fiquei assim um bocadinho... Como já tinha visitado outros, fiquei um bocadinho mal impressionado porque ninguém falou comigo. O que era fine. Eu depois percebi que era preciso participar num grupo WhatsApp, que é fine. Depois até uma história engraçada que eu um dia estava a jogar no Lariacon com algumas pessoas que organizam e estava-me a queixar disso e eles disseram, mas somos nós que organizamos. Eu, olha, pronto, ficam a saber o meu feedback. E depois tivemos uma conversa muito interessante sobre isso. Muito interessante. A malta do Seixal, gostei muito da maneira como operam, ou seja, muitas poucas pessoas conhecem o grupo de estratégias de Seixal, mas são muito organizados e esforçados e tinham, também porque eu falei muito com o Alexandre e partilhamos muitas ideias, e levavam o grupo muito a sério, ou seja, havia muito investimento de tempo e a própria história do grupo é fantástica, contei a muitas pessoas, foi fantástico. Eu já contei isto muitas vezes e conto mais uma vez, ele contar-me que durante meses ele queria começar o grupo e estava sozinho e não aparecia ninguém. Ele tinha a data, tinha o local e ele estava lá sempre à espera. Ou seja, teve semanas e semanas e semanas até que apareceu uma pessoa, depois não vinha, depois... e foi assim que ele construiu a comunidade dele. Esse tipo de histórias de perseverança, fantásticos. Gosto muito do grupo que eles têm, é muito sólido e é muito trabalhado internamente. Há muito trabalho interno, fazem muito à base de eventos fechados, mesmo para trabalhar a comunidade dentro deles. Os Leiria, claro, quer dizer, entrar numa sala e ver 50, 60 pessoas a uma sexta-feira é intimidante, é espetacular. Claro que também fui muitas vezes, porque é fantástico ver isso e perceber como é que funcionava, ver que... Depois eu tive curiosidade de perguntar em si mais detalhe, mas tentar perceber, então, mas toda a gente está aqui, quem é que manda aqui? Ninguém, vamos sentando e as próprias pessoas já... Como é que é a estrutura organizacional? Isto é as pessoas que percebem mais jogos é que estão a ensinar e a receber, isto é... E achei assim muito interessante. E claro, Torre Negra, que depois acabei por fazer parte, e era aquele grupo mais familiar. Todos os grupos que eu conheci era aquele que estava aberto ao público e familiar. Claro que eu tenho muito mais contacto com os grupos que estão mais próximos de mim e tenho uma opinião muito mais formada do que outros grupos que só conseguiram uma vez, e há muitos que ainda não fui, que conheci as pessoas depois em eventos. Eu fui a muitos eventos também, mas ainda não tive a oportunidade de ir ao grupo, porque depois complica-se e depois havia fundos, isto está sempre dependente de fundos e era tudo do meu bolso, mas consegui visitar muito, e quem não consegui visitar, consegui falar e perceber como é que funcionavam. Portanto, citando assim alguns grupos, sim, aí estão uma amostra. Muito bem, muito bem. Depois, olha, nós aqui em Leiria temos é um bocado daquilo que foi incutido de início, que é uma coisa, é um caos controlado, e onde tentamos que seja uma coisa muito dividida. Acho que há um meme até com isso, que mostra assim um grupo de pistoleiros, e é quando tu fazes uma equipa, faz de modo a que ela seja tão forte em que tu não consigas identificar o líder. Exato. Eu acho que isso é a melhor estratégia para uma coisa destas. Sim, sem dúvida nenhuma. E comecei um grupo de jogos de tabuleiro depois disso. Por acaso tive sorte. Na altura havia um espaço em que se jogava Magic e pouco a pouco, isso foi algo que também foi um pouco estranho na altura, porque Magic já se joga há muitos anos e é algo já estabelecido dentro do hobby. E quando eu falei de começar a fazer eventos de jogos de tabuleiro, ou seja, convidar pessoas, a primeira coisa que me perguntaram foi: mas isso dá dinheiro? Ou seja, a própria pessoa dentro do Magic pergunta-me isso. Claro, é outro modo de pensar. Exato. E quando eu pensei nisso e comparei com aquilo que eu já tinha visto, ou seja, havia grupos que estavam realmente em sítios públicos. Foi engraçado que eu nunca tinha tido essas perguntas e é algo que me fez crescer imenso ao ter um grupo e ao crescer nisso, é que as pessoas que visitam os grupos não precisam nem vão pensar nisso na maior parte das vezes. Se eu ver um anúncio para ir a um sítio para experimentar um jogo e eu for, seja um clube, seja um sítio público, eu vou para jogar. Eu não vou ter a preocupação de, se for um sítio público, ter que consumir. Eu tenho essa preocupação porque agora é impossível, cannot be unseen, pronto. Não, é impossível eu não ter essa noção. Mas quem faça isso não tem essa noção. E
ou se for de uma associação, se é preciso coletar, se pronto, responde só em anúncio, e se não for claro. E realmente esse foi o primeiro desafio. Eu tive a sorte, mais uma vez digo, de haver um sítio assim, que depois, passados uns meses, fechou, mas para se fazer eventos. Nunca aconteceu haver muitos eventos. Conheci 2 ou 3 pessoas, que para mim foi uma vitória na altura, com os mini-eventos que fazíamos só de boca a boca, em que vinha a tal malta com que eu costumava jogar, e conhecemos outras pessoas. E engraçado que as próprias pessoas do Magic não conheciam os jogos de tabuleiro, e era engraçado, e usavam os jogos de tabuleiros como quando não há torneios, ou quando não vem aquele gajo do Commander, e foi fixe, porque começamos a jogar muito. Começava a ver mais pessoas a jogar jogos de tabuleiro. Sim. Eu não me importava nada do jogo de tabuleiro ser quando não se joga Magic, para mim era fine. Então a minha rotina era ir lá quase todos os dias com os meus jogos e metê-los. À espera. Mas é uma sensação tão estranha. Não sei se já passaste por isso. Tipo, tu ires para um sítio que podes jogar, és encorajado a jogar, mas não quer dizer que alguém jogue contigo. Eu ia lá sozinho, montava um jogo bonito, estava lá a brincar com as peças e era tipo, ei, conheces jogos de tabuleiro? Queres jogar comigo? Isto é fixe, tem moedas e cartas. Jogas Magic? Vais gostar disto. Tipo, Magic é brutal, não me leves a mal. Experimenta isto. É bem giro, vais ver. Isso tem torneios, isso é preciso dar dinheiro. Não, é só para experimentar. Pois aquilo havia mixed reactions e depois era a tal situação, porque isto era um jogo super competitivo. Porque a maior parte do pessoal do Magic, dessa loja, o jogo de tabuleiro é o joguinho para brincar. Magic é um jogo em que há consequências e tu provas que és melhor que o outro. E não conseguiam perceber que um jogo de tabuleiro também podia ter isso. Sim, Porque, é um jogo essencialmente, muito absorvente, o Magic, e as sim, pessoas sim. tendem a focar só naquilo. Porque depois não Importante, eu acho. estou a fazer aqui a divisão onde ela não existe. Nós dizemos board games, jogo de tabuleiro, podemos fazer as divisões, collectible card games, jogo de mesa, mas isto é tudo mais ou menos a mesma coisa. São jogos analógicos. Porque nós depois temos jogos de tabuleiros, também são jogos de cartas, montes de jogos de duelos. Quer dizer, estou a fazer aqui uma divisão só. É quase uns pilares, não é? É uma dimensão totalmente diferente. Mas foi engraçado. Entretanto, esse sítio fechou e vi o meu mini projeto assim tristinho. E lembro-me de estar num dia de chuva. Isto parece um mimo quase, mas lembro-me de estar num dia de chuva, com um chapéu de chuva, a andar pelas ruas de Santarém e pensar: será que vale a pena sequer entrar nesta pizzaria e falar nisto? E eu pensava, o que é que eles possam ser? Olha, eventos de 15 em 15 dias em que as pessoas que vêm, nós garantimos que há um maior fluxo. A gente pergunta qual é que é o dia que eles têm dificuldade em ter clientes e nós marcamos os eventos nesse dia e eu esforço muito nas redes sociais para vir pessoas. E eu comprometo-me sempre que cá venho, pronto, mando fazer uma pizza, pronto. Também tenho que jantar, olha, ficar assim de 15 em 15 dias para não ser muito duro também para mim e fazemos assim. E era difícil, o contacto com as pessoas é difícil, o que é que são jogos, o que é isso, isso é legal. Depois fiz testes, grande. deixei de fazer, fiz uma coisa muito engraçada que foi, deixei de fazer essa abordagem, que é super estranha, repara, eu nunca entrei lá, vamos dizer uma pizzaria, mas eu fiz isso no X, nunca entrei lá, e a minha abordagem não é para consumir nem nada, é, olha, eu estou a pensar fazer um jogo de tabuleiro, claro que na linguagem mais apropriada que for, estou a pensar fazer um grupo de jogos de tabuleiros, posso fazer no estabelecimento, nós prometemos aumentar a receita no dia que tiverem pior receita. Quer dizer, não temos relação sequer para isso. Então comecei a fazer uma coisa diferente. Eu ia para sítios públicos e tirava um jogo de tabuleiro para ver a reação. Ou perguntava, é ok se nós jogamos um jogo de tabuleiro aqui? Isso é dinheiro. Depois tirávamos um jogo que tinha moedas. O gerente está a dizer que não, isso dá isso é um bocadinho agressivo. Isso é um bocadinho agressivo aqui. A gente começou a perceber a proximidade. Mas tive sorte. Porque eu não precisei de fazer isso durante muito tempo. Porque um passarinho, daquela malta do Magic, que começou a jogar jogos de tabuleiros, disse-me que, olha, eu vou-te dar um número de telefone e tu vais falar com uma pessoa que está a pensar abrir um espaço para estes hobbies em Santarém. Sim. E assim foi. Super estranho. Pensarmos que estamos a fazer isto só por gosto é tão estranho. Combinar um encontro, um café, com uma pessoa que está a pensar em abrir um bar para jogos, principalmente para Magic, e dizer que, ei, estou a pensar fazer um grupo, isto de jogos de tabuleiros é um espetáculo, acho que vai ser uma mais-valia para ti e para mim também, porque vou ter um espaço que isso é fixe. O que é que achas? E a primeira coisa
Se ele ouvir isto vai achar graça, porque a coisa que ele disse é pá, desde que isso não empate não ocupe muitas mesas, porque o Magic é o principal. Desde que isto não tenhamos que desfazer. Mal sabia ele que ia ser o contrário. Mas pronto. Epá, desde que isto não ocupa as mesas do Magic, epá, arranja sempre lá uma mesa num cantinho. Na cozinha. Mas olha que aquilo enche pessoal, não sei o quê. E eu mostrar tipo fotos dos encontros de leiria. Isso é o quê? Isso é semanal. É? É que isto... não sei. Pronto. E... E começou assim, depois começou-se a fazer os primeiros eventos e fiquei muito contente. Nos primeiros 10 edições tivemos lá quase 50 pessoas. Foi um pico, mas nos primeiros 10 edições tivemos lá 50 pessoas. E foi muito giro ver os meus colegas que... Eles tiveram dificuldade. Uma coisa que eu não disse é que os meus colegas não partilhavam da minha ideia. Então, mas para que é que a gente vai fazer isso? A gente joga uns com os outros. Porque eles são mais introvertidos do que eu. Sou muito extrovertido e quero conhecer pessoas, quero jogar, quero aprender jogos. Se eu convencer uma pessoa a jogar, ele compra 5 jogos que eu não tenho e de repente, em vez de estarmos a 200 jogos por ano, passamos a 400. Jogamos todos os jogos. Eu quero jogar todos os jogos que saíram. E eu não quero ter que os aprender todos, porque depois eles aprendem, ensinam e é um espetáculo. E depois eles não se quiseram comprometer, uma parte engraçada. Ou seja, eu comecei o grupo solo. Era a única pessoa que fazia Facebook, preparava os jogos, ensinava os jogos, recebia as pessoas e falava com elas. Foi caótico, porque na altura eu trabalhava por turnos e havia dias que eu estava a trabalhar ao sábado até às 9 e os eventos, eu tentava dizer que começavam depois de jantar e eu ia a correr de uma ponta à outra do distrito, chegava lá cansadíssimo porque tinha acordado muito cedo e tinha que beber 2 cafés e conseguir ainda estar lá a ensinar. E eu estava a fazer aquilo porquê? Porque eu achava que aquilo ia ser bom para Santarém, para a comunidade. E é, tanto foi que é. E os meus colegas não quiseram, comprometer-me não. Eu quero, às vezes, não me apetece ir. Ok, isto não é um acordo nenhum. E essa foi outra dificuldade que eu senti, que as pessoas que vão ajudar não é preciso ser um compromisso. O que eu só preciso lá às vezes, porque às vezes pode vir mais pessoas e a gente está a perder potencial colegas nossos ou amigos nossos porque não apetece, não, a gente só quer ir jogar o nosso jogo. Mas pouco a pouco eles, não digo que tivessem percebido ou sentido, mas eles começaram, que as pessoas iam lá realmente viam é um espaço que era e é a Volt, que foi Era isso que eu tinha um jogo perguntado, onde é que era? exatamente. É em Santarém, ao pé do Largo do Seminário, uma loja e bar de jogos, que é a Volt. Era um espaço muito agradável, que agora, pelo que eu sei, vai estar fechado. Vai agora só abrir em eventos específicos, porque agora, realmente, estes tempos mudaram um bocadinho os sistemas. E para quem esteja a perguntar, os eventos que eu organizava, ou que o meu grupo organizava, estão todos parados no momento também. Estamos a tentar perceber aqui como é que se vai proceder. E até lá é preferível não, é complicado. Mas sim, é na Volt. E meus próprios amigos e colegas que iam lá, porque eles frequentavam o espaço, alguns começaram a jogar outros hobbies, Warhammer, porque também criou-se lá um grupo de Warhammer, o grupo Magic já existia. Eu também comecei a jogar Magic, também foi uma forma de... Ou seja, mesmo numa loja, num negócio da especialidade que os jogos de tabuleiros enquadravam-se, eu senti necessidade de criar relação com a gerência e com o grupo de pessoas lá. Então eu investi e aprendi a jogar Magic e joguei, e era muito mau, mas quer dizer, é um bocado aquele sistema de eu joguei Magic, vamos experimentar um jogo. Não, claro que não foi isso em mente, mas acabou por acontecer naturalmente, porque as pessoas do Magic, não digo que vinham o meu esforço também de aprender Magic, mas depois criou-se ali, não era o pessoal do Magic ou o pessoal dos jogos de tabuleiros, é o pessoal da Volt. E isso ajudou muito a construir um core de pessoas que iam, que podiam até não gostar dos jogos de tabuleiros, mas gostavam do convívio. Ou gostavam dos jogos de tabuleiros, ou queriam experimentar jogos, ou gostavam de jogar com aquela pessoa porque ele era muito divertido a explicar jogos. E aconteceu esta comunidade, começou-se a encher mesas com isso de semana a semana. Até que houve o pico que realmente esgotou a capacidade das mesas. Foi fantástico ver isso. E o proprietário mudou de opinião depois? Sim, totalmente, sim. O próprio proprietário começou a jogar connosco muito, é uma pessoa que joga muito connosco, adora Terraforming Mars, começou... Está lá o Terraforming Mars, para quem quer experimentar, e nós
começou a fazer eventos, e eventos só nossos em que fechávamos o espaço e jogávamos nós até às 6 da manhã, Terraforming Mars com todas as expansões, braço, foi muito fixe ver isso, e realmente foi interessante ver essa abertura e depois o apoio mesmo, porque depois o próprio os proprietários e os funcionários ajudavam a ensinar jogos e começou o próprio espaço a modificar-se também nisso. Começou a saber muito mais jogos, começou-se a ensinar jogos de tabuleiros a quem ia, porque também se percebeu que aqui o modelo de negócios era, que é uma coisa muito importante da minha experiência, dos modelos de negócio, como é que o jogo pode funcionar, o Magic realmente dá dinheiro, uma razão muito óbvia, boosters, torneios, decks, singles, é fácil perceber onde é que está o dinheiro, é fácil perceber que as grandes casas onde também existem grupos de jogos de tabuleiros a jogar, são principalmente de Magic. É muito fácil perceber isso. Mas como é que o jogo de tabuleiro pode dar dinheiro numa casa? É que vai lá um grupo de 4 ou 5 amigos e vão jogar um jogo e estão lá 2 ou 3 horas. E vão ter fome, vão ter sede. E se gostarem do jogo, vão querer comprá-lo para jogá-lo em casa. E se este espaço, por acaso, vender o jogo, é meio caminho andado. E agora quase fazer o ponto para outra situação, que é como é que se faz as pessoas voltarem, não é? E o que é que acontece quando Exatamente. as pessoas deixam... Portanto, eu gostava de falar já nisso, que eu nunca fiquei triste, e nem devia de ficar triste, quer dizer, o objetivo é as pessoas conhecerem o jogo e divertirem-se com isso. Irem ao encontro, uma família, um grupo de amigos, adoram o jogo, compram um jogo e nunca mais lá aparecem. Epá, isso para mim é espetacular. Eu acho isso espetacular. Porque eles agora sabem que há um espaço onde eles, sem gastar dinheiro num jogo, podem experimentar vários jogos, e faziam isso. Iam lá se calhar uma vez por mês e era delicioso, sabes? Não iam lá todas as vezes, não enchiam as mesas, não é? O grupo tem muita gente, porque não era esse o intuito. Mas iam lá uma vez por mês e a partir dos segundos 3 meses diziam: eu vi este jogo no Board Game Geek, eu vi um vídeo do Shut Up and Sit Down, e eu pensava, missão cumprida. Está feito. Ou seja, temos aqui pessoas que estão a usar o grupo exatamente para aquilo que eu queria. Para ter um espaço que eu não tinha quer dizer, desde 2018 até durante 10 anos eu não tinha espaço desses. Em que eles sabem que eles têm um grupo de amigos deles para jogar e se não tiverem, que chegou a haver, sozinho, então, eles foram passar férias, mas eu venho aqui jogar com a malta. É isto. Um sítio que eles sabem que àqueles dias e aquelas horas têm acesso a uma biblioteca muito grande e podem jogar. Uma E a coisa que pessoas, foi não é? feita. E Acesso às pessoas, pessoas, que é exatamente. aquilo que é mais valioso. Claro, claro. Mas sim, era sempre um ponto forte falar nos jogos, mas as pessoas é sempre mais importante. Os jogos não se jogam sozinhos, como é óbvio. Mas era engraçado, porque desde cedo, portanto, o grupo não tem ludoteca, o que tem é das pessoas, da tal malta que eu comecei a jogar mais intensamente, nós criamos um Excel com os nossos jogos e disponibilizávamos o link para as pessoas dizerem. E nós começamos a fazer esse sistema também, que eu também vi um grupo a fazer, um grupo que eu também gosto muito, de Vila Real, que era, traziam muitos jogos, como é óbvio, mas havia uma sugestão, quase como é que eu ia dizer, um Cardápio. uma espécie de cardápio. Olha, destes 5 jogos, qual é que estavam a jogar? Eles vão levar os 5, mas se calhar vão rever as regras do que for mais votado e levam mais alguns também. Mas era muito giro, porque uma coisa que eu também comecei a fazer era preparar experiências de jogo, ou seja, nos eventos havia sempre um grande jogo que estava preparado para pessoas que nunca jogaram, ou que estão lá pela primeira vez, ou que foram lá beber um café, eram convidados a jogar um Nemesis, e nós pedíamos para pôr a música ambiente de Nemesis, e então aquilo passava a ser uma experiência totalmente diferente de só jogar um jogo de tabuleiro. E as próprias regras eram estudadas de maneira diferente, a própria maneira como eu ensinava o jogo e fazia os comentários, se for preciso fazia as vozes das personagens, era diferente, porque eu gosto muito de roleplay. E tudo isso era preparado para dar ali uma experiência, e tudo isso era adicional. E sim, aconteceu também muitas pessoas, é para agir. Eu gosto de dizer isso, pronto, não é gabar, é agir. Havia pessoas que queriam jogar especificamente comigo, o que era chato às vezes, porque pronto, tinha que ensinar também jogos, ou queria estar a fazer outras coisas que eu depois não conseguia. Depois. E claro, a típica história, uma das pessoas que me ajudou durante muito tempo foi uma das primeiras pessoas que veio ao encontro e que eu ensinei, que estava lá a beber um copo, e ele depois adorou a maneira, ele também já conhecia, ou seja, ele estava na minha fase há uns anos atrás, e ele depois também se envolveu, e hoje é uma pessoa que joga com regularidade e conheci nos encontros também. Foi assim. Também fez o crescimento exponencial de agora ter os jogos todos que saíram nos últimos 2, 3 anos ter acontecido. Foi uma pessoa que ficou completamente... Porque tinha o bichinho, não sabia era que tinha acesso a ele
para o fazer crescer. Brutal. Falaste aqui destas técnicas que usas e que desenvolveste para acolher as pessoas. Provavelmente já identificaste algumas coisas, uma certa, se calhar uma lista, um manual, se calhar, não sei se tens isso escrito, mas deve estar na tua cabeça, com certeza, Sim, do que é que deve ser feito para conseguir, então, desenvolver estas comunidades e acolher as pessoas. Que técnicas é que usamos? Como é que podemos conseguir fazer este tipo de coisas? Não para as obrigar a vir, mas para criar, então, este sentimento de um sítio porreiro que eles vão querer vir porque gostam. exato. Pronto, o principal é haver um espaço, seja ele pago ou não. Isso depois depende também da possibilidade e do objetivo de quem e da razão. Aliás, começava um bocado pela motivação de fazer um grupo. Porque fazer um grupo, não é? A minha foi esta. Acho que isto aqui não dá para estar escrito porque vai depender. Mas se realmente a motivação for forte o suficiente para fazer um grupo, pronto, aí sim, depois há uns passos que são mais ou menos iguais. Um espaço agradável, não é? Que, ao meu ver, um espaço que possa ser agradável para todas as idades e géneros, uma coisa muito importante. Já ouvi isto muitas vezes que se houver mulheres, raparigas no grupo, é um bom indicativo que é um sítio agradável, sem dúvida. Algo que aconteceu desde raiz lá, foi muito bom, seja casais, famílias. Tive desde uma vez que decidi começar no encontro mais cedo e apareceu uma família que viu que vendiam lá gelados e jogou um jogo ensinado por mim e comprou o jogo na hora para o levar. Ou seja, tiveram lá 1h30 para comer gelados, jogaram, aprenderam um jogo e compraram um jogo. Foi assim, vinham de passagem, pararam em Santarém por alguma razão, no fim de semana, e foi a experiência deles. Eles pararam em Santarém uma vez, entraram num bar para comer gelados, foram abordados por uma pessoa, ensinou-lhes um jogo e eles levaram um jogo para casa. É fantástico. Uma família que tinha 3, 4 filhos, aquilo é espetacular. E eles a mexerem com as mãos todas cheias de gelado, que é outra coisa que eu também fazer um apontamento. E eu, it's for a greater cause. Enfim. Mas sim, é um bom indicativo. Famílias, isso não é obrigatório, lá está, depende da motivação e do objetivo, mas é um bom indicativo. Lá está, o meu objetivo é chegar à maior parte das pessoas, transmitir isto que eu tanto gosto dos jogos e que tenho histórias para contar, quero transmitir isso, passar isso. Depois, ter as pessoas disponíveis para isso. Uma pessoa é pouco, até porque, dependendo da frequência que se faz, vai haver um burnout. Eu achava que não, passado 3 meses há burnout, começa a haver burnout. Não diria que me apetecia jogar nos encontros, que era uma coisa que eu fazia, que era jogava durante a semana. Pá, isto parece quase... Eu conto isto e tenho que sempre fazer um parênteses, que isto parece que eu fazia isto e massacrava-me a mim mesmo, que era, não, eu durante a semana jogo jogos que eu quero, que é para estar livre ao fim de semana, para não sentir a necessidade de jogar. Mas eu fazia isso, pronto. Eu contava nos encontros, o meu objetivo não era jogar. Se eu jogasse era extra, para encher uma mesa, para ir para um grupo que eu achava que precisava um bocadinho mais evitar, porque estavam a jogar um The Game e queria tornar aquilo, apesar de não se poder falar, tornar aquilo mais interessante e somos transportados e já não estamos a jogar cartas por ordem crescente ou decrescente, o que fosse preciso para melhorar o jogo. E então eu fazia isso. Não levava a vontade de jogar para os encontros. É estranho. Eu sei que isso não funciona em todos os grupos, mas era algo que eu fazia. Porquê? Porque eu queria estar disponível para receber as pessoas, convidá-las para jogar e poder ensinar os jogos. E aí leva-me a outro ponto, ter mais pessoas. Não só para rodar, mas para ajudarem nessa parte. Pronto, ter esse grupo de pessoas, que podem ser apenas pessoas que vão e que estão disponíveis para isso, ou muitas dessas pessoas calhavam em conversa. Muitas dessas grandes pessoas que vão e que me ajudam era calhar em conversa. Porquê é que fazes isso? O que é que ganhas com isto? E eu explicava-lhes. Não, isto é uma coisa que eu faço por gosto. Cada vez mais pessoas, olha, conheço da tia, não sei o quê. Ok, olha, então para a semana eu vou trazer um jogo que eu tenho. Depois foi engraçado porque começou a aparecer os so-called board gamers. Vou trazer um jogo que lá tem, que eu não consigo levá-lo à mesa com o meu grupo de amigos e venho aqui experimentar se consigo. E conseguia. Depois começava lá a ir. Ou seja, isto não era nada oficial, não é? Isto é tudo informal. Não era... És meu colaborador. Mas acabava por ser. Estávamos ali todos lado a lado, cada um assim ao seu jogo, cada um com o seu estilo, não é? E acabámos por fazer isso. Que vem agora a outro ponto muito importante, que é ser necessário ou não um regulamento. Foi algo que eu aprendi outra vez com o Alexandre Pita. Um regulamento, muitos grupos optam por isso, não é necessário ser algo afixado nas paredes ou assinado por toda a gente que vem jogar, mas sim
Pode ser um texto, um papel, um bloco de notas, uma conversa do WhatsApp, o que seja. Há algo que as pessoas que, de certa forma, são eventos públicos, não é? Acabam por ter ali algumas coisas que podem nunca acontecer, mas se acontecerem, como é que é? Na volta, servem álcool. O que é que acontece se alguém fica embriagado? O que é que acontece se alguém enche o jogo que eu pedi emprestado de uma pessoa que está lá, que é o segundo encontro que vai e traz o seu Monopoly versão Star Wars, porque quer vê-lo a ser jogado com mais pessoas, e esse jogo é encharcado em cerveja? O que é que acontece? Como é que se age com isso? O que é que acontece se vimos que alguma pessoa, pronto, insistindo, embriagado? O que é que acontece se alguém está a fazer batota num grupo de total estranhos? O que é que se faz quando vê um grupo de 16 amigos que querem todos jogar e que a gente quer pô-los em jogos diferentes? Como é que se lida com isto? Como é que nós fazemos que daqui a 15 dias, se calhar não vou tirar folga, digamos assim, de ensinar e quer só jogar, e a outra pessoa que está a ensinar não mantém o entusiasmo, porque isso, o objetivo não é este, não somos animadores, quer dizer, acabamos por ser, mas como é que há uma linha condutora, não é? Que o trabalho, entre aspas, eu digo isto sempre tudo entre aspas, porque isto só estamos a fazer para nos divertir. Eu divirto-me a fazer isto e as pessoas que o faziam também se divertiam a ensinar. Mas o que é que nós mantemos, não é? Quais é que são aqui as pequenas guidelines para as coisas funcionarem, não é? Quando não está lá o X ou o Y. Ou seja, haver ou não um regulamento, eu acho que todos os pontos apontam que sim. Nem que seja algo muito informal. Principalmente com a pessoa do estabelecimento. Que aqui estamos a falar num caso que era fácil entender, não era? Era o plano de negócios, digamos aqui, é super simples: encher a casa, servir a malta, ver os jogos que vão mais à mesa, ver se há fornecedor para esses jogos e tê-los lá. Que tal fazermos um acordo que eu ensino jogos, se calhar aqui já uma parte mais, que há grupos que também fazem isto, eu se calhar ensino mais os jogos que a pessoa da loja consegue ter à venda, e se for preciso vende logo naquele dia, não é? Fazemos aqui uma sinergiazinha, se calhar aqui um sistema se calhar quando há o evento, os organizadores têm 10% de desconto na própria comida, uma coisa muito fixe. Porquê? Porque eu vou lá comer. E é totalmente diferente, ainda nesta parte do regulamento, como é que eu digo às pessoas, e aqui voltando um pouco atrás, como é que eu digo às pessoas que aquilo é um sítio público e que é interessante eles consumirem e não trazer garrafas de água e sandes de casa? Pois, Porque isso acontece. pois é. Pronto. Aqui passa um bocadinho por esta foi a maneira como eu optei por isto, porque para além de eu falar muito e gostar muito de jogos de tabuleiros, tenho muita consciência do que se passa à minha volta. E uma coisa que gosto de fazer é ter noção de como ajudar o espaço, não é? Que está-me a dar ali, que não precisava de dar nada daquilo. Pá, tem mais valias, mas eu acho que podemos ainda fazer mais. Podemos sempre fazer mais. Porque o sucesso daquele espaço, aquele espaço crescer, abrir outro, ter uma sala só para jogos de tabuleiros, outros só para jogos narrativos, é fantástico para mim. Porque eu tenho um sítio desse perto de casa e já não tenho que ir para a Leiria. Ou se for para a Leiria, vou só uma vez por mês para rever os meus amigos. Não é? É espetacular. Pouco combustível, não é? É bom. E tem ali um grupo muito fixe. Portanto, eu não quero só que o sítio ganhe uma coisa com isso, eu quero que o sítio tenha sucesso com isso. E então aconteceu isso. Havia aqui um acordo, não é? Que eu tinha uma percentagem e eu ensinava jogos e ia pedir um cachorro. E pá, isto é tão bom. É pá, e vocês fazem isto tão bem. E as pessoas pediam. Pronto, isto aqui também tem a ver com a minha profissão, não é? Que eu trabalhei muitos anos na venda direta e a necessidade latente e não sei o quê. Pá, mas isto transmite-se, não é? Isto transfere a nossa experiência, não é? Depois transfere como jogador. Isto faz todo o sentido. E eu fazia também muito isso lá no meu grupo. Havia ali uma parte de marketing que ninguém a sentia, mas que ela existia. Isso Ela tinha que existir. é uma coisa essencial e nós aqui em Leiria também, os nossos eventos são gratuitos e nós também temos que arranjar maneira de suportar as despesas e por vezes vai faltando um pouco essa consciência de que, apesar das coisas serem gratuitas, há sempre um custo para elas poderem funcionar e que por vezes elas funcionam e existem porque existe muito trabalho voluntário de pessoas que estão ali, que não se vê e que sem isso não era possível manter as coisas. Exatamente. E mesmo em associações, é como dizias, há custos. Fazer uma associação custa dinheiro. Ter um espaço, mesmo que seja oferecido, custa dinheiro porque, por exemplo, tem de ser, mesmo que tu tenhas um espaço público cedido, tu tens que devolver alguma coisa à comunidade, porque senão todas as pessoas tinham espaços gratuitos para coisas privadas e não é esse o objetivo. Isso aí acho que ainda é uma coisa que está por desenvolver, mas eu acho que é uma coisa que vai acabar por acontecer,
porque é como dizes também, neste momento as pessoas já começam a perceber que existem estes jogos, que têm um valor em si próprio, e à medida que vão reconhecendo o valor, estas coisas também acho que vão se tornando mais claras, mais transparentes, de que isto é muito bom, mas precisamos de dedicar aqui alguns recursos e contribuir para que isto possa acontecer. Esse era algo que era trabalhado, pronto, a venda de jogos também, como é óbvio, e haver ali se calhar, ia mais vezes à mesa um jogo que sabia que estava ali à venda, não desfazendo, pronto, a experiência de jogo. E depois, finalmente, pronto, como é que era lidado as bebidas? Aconteceu precisamente isso. Ele viu um jogo que foi-me oferecido por um familiar e jogos, para mim há dois tipos de jogos. Há os jogos que eu compro e os jogos que me oferecem. Os jogos que me oferecem, eu não acumulo jogos, pronto, eu tenho um sistema engraçado para já, pode ser que mude em tempos, mas eu tenho uma estante que leva para aí 60 jogos e eu não, se eu arranjar o jogo 61, por exemplo, eu tenho que trocar, dar ou vender um. O meu objetivo é que dentro desses 50, 60 jogos eu tenha uma oferta que sinto que não me falta nada. Epá, nós sabemos que nenhum jogo é igual, mas há muitos jogos que não substituem, mas estão ali dentro do mesmo género. Então eu tento ter ali... Porquê? Para eu conhecer bem os jogos, para eu manter frescos na minha cabeça como é que se jogam e como é que se ensinam, e é um desafio também para mim, ou seja, naqueles jogos eu quero a maior oferta possível. E é muito interessante porque, uma coisa que eu também já vou falar a seguir, ajuda bastante. Pronto, acabei por ter mais grupos e ajuda-me também aquela biblioteca anda comigo, ou seja, é mais fácil. E ter esse limite de jogo ajuda. E então, esse limite é um bocadinho pior porque os jogos que eu meti isso na minha cabeça, pronto, os jogos que me dão ou me oferecem, eu não os troco, nem vendo, nem dou. Porque acho que é estranho. Não sei, foi uma coisa que eu meti que jogos que me ofereceram, sejam jogos bons ou não, ou por qualquer motivo são, guardo-os. E por acaso havia um jogo, que era o Império em 8 minutos, que eu levei porque acho o jogo interessante, porque é super simples e dá ali algumas noções de mecânicas que podem passar para jogos um bocadinho mais complexos ou com muitos desenhos. E aquele jogo tem isso mesmo, o jogo não tem tema. Tanto que quando eu ensino o jogo eu invento temas para o jogo, porque aquilo é só cubos e linhas. Tu conheces o jogo? Sim, sim, sim. Pronto, é só. Então invento uma história. Isto foi um desafio que o rei pôs, quer para ver qual dos generais é o melhor aqui a espalhar as tropas. Uma coisa qualquer, é o que me apetecer naquele dia, invento, por causa da imaginação ainda não me falta. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu isto, na caixa, que estava lá ao pé, ficou uma piscina de cerveja. Pá, o jogo era meu, é ok, para não ser um jogo oferecido. Mas se não fosse, era muito chato. E isso aconteceu, pronto. E então tivemos que ali arranjar uma maneira, porque isto era contraprodutivo. Ou seja, nós queremos que as pessoas consumam. Mas se não consumirem enquanto estão a jogar, é que a gente faz aqui a situação, não é? Há aqui uma coisa que não encaixa. Então arranjou-se ali um sistema de ter mesas de apoio, incentivar a haver, se calhar, mesas à parte para comer, ou seja, quando era servido a comer era posto noutra mesa. Ou seja, há pessoas que não percebem mesmo assim, mas o risco diminuiu em mais de 50%, sem dúvida nenhuma. As pessoas começaram a ter mais essa noção que os jogos são caros e apesar de terem-se livados ou não, é para comer fora. Pronto. É porque isto é complicado de fazer, não é? Ah não, quando a gente joga não come. Epá, mas estamos num sítio público que um estabelecimento que ganha dinheiro com isto, quer dizer, se a gente não disser para não comer, isto nada faz sentido. Isto não está a funcionar. Ah não, joguem, mas não comam. Ou tragam de casa. Pronto. Isto era tudo uma situação que tinha que se fazer. E finalmente, aqui de quase um regulamento, como é que funcionava aqui, ver muitas pessoas, como é que funcionava? E houve outra coisa, é assim, a maior parte destas ideias e situações que eu estou a contar, poucas fui eu que inventei ou descobri. Isto foi daqui, dali, 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 e eu juntei o que fazia sentido. E é que, é que foi a compilação dessas experiências disso para os outros grupos. Muitas poucas coisas não tiveram solução, por causa da minha experiência de ir para grupos a eventos. Foi muito giro. Que, jogos de eliminação são muito chatos. Depois ficam a olhar sem nada para fazer. Não. Eu já não sei dizer quem é que me disse isto. Peço desculpa se não me lembrar. Mas houve alguém que me deu uma ideia espetacular. Os jogos de eliminação, estamos a falar de Secret Hitlers, party games rápidos e que fica gente fora e às vezes ficam 20 minutos sem fazer nada. É um jogo espetacular para um grupo grande que venha jogar. Porquê? Porque temos a oportunidade de
não impingir que vão jogando à medida que vão saindo, mas repararem que, realmente estou aqui sem fazer nada. Se calhar vou jogando outro jogo. Se calhar vou, olha, vim com estes 3 amigos, mas se calhar jogo aqui com estas 2 pessoas que estão aqui à espera, já que estou com a pica de jogar. Então nós usávamos isso, jogos de eliminação de jogadores para dividir grupos. Sim, sim, Que sim. eram é mau, eles eram grandes demais, não é? E depois temos jogos interessantes para mostrar e para correr, experiências de 4, 5 jogadores, e são 6, e são 7, e não me apetece, e depois fosse um jogo assim rápido e toda a gente joga, e depois logo se vê. E depois Eu havia, acho, muitas vezes, do grupo, uns ficavam e outros iam embora. E pois, pronto, e fazíamos ali o eu acho, sorte. eu acho que vi isso, acho que mas não foi em Portugal, num grupo que era a regra para começar o evento à noite. Começavam todos a jogar jogos de eliminação rápidos, assim, os filas de eliminação, e à medida que as pessoas iam saindo, aquelas pessoas é que iam formando as mesas para os outros jogos maiores. Também é uma técnica realmente interessante para tu dividir as pessoas, porque quantas vezes nós não temos nos encontros, estamos ali todos parados, vamos jogar o quê? Pá, mas temos 3, temos 5, e agora? E às vezes perde-se ali 1 hora nisto. É verdade. Por acaso nunca aconteceu isso, por causa do formato ser diferente e já ser um espaço público, mas nas associações e casas, ou seja, casas particulares ou assim, onde aceita grupos, e está tudo a horas, estamos todos a horas, está ali 10 pessoas. E agora, Yeah. vamos fazer o quê? Isso por acaso nunca me aconteceu lá, mas já estive do lado em que ia visitar um grupo e que isso acontecia. E realmente tinha que quebrar o gelo, primeiro também, porque às vezes havia ali pessoas estranhas e estamos ali, e muitas vezes ia sozinho, porque pronto, mais uma vez sou extrovertido, não tenho muitos problemas com isso, começava logo a meter com as pessoas e não costumava correr muito mal, podia correr mal, mas sim, isso acontecia, o que é que vamos fazer? E aconteceu na Torre Negra, já em Vila Franca, nós jogarmos um jogo que dá-se toda a gente para jogar, nem que fosse para... O objetivo ali se calhar não era dividir, mas quebrar o gelo, não é? Começamos todos a rir, uma coisa assim muita maluca, muito idiota, e sei que há outros grupos que também fazem isso. Sim, é uma técnica muito boa. E também preparar então os tais jogos para uma experiência assim maior, ou seja, as regras bem vistas, bem estudadas. Como tu sabes, eu tenho muito gosto em estudar a maneira como eu apresento e ensino o jogo, gosto que seja uma experiência flawless, que não haja rule checking, não seja chato nesse aspecto, porque é chato. Eu não gosto quando isso acontece, não é? E como tu sabes também, o meu objetivo nos jogos não é ganhar nem perder, é pela experiência. Sou do archetype de jogador que é immersionist, e acabo por, sem querer transmitir isso. Mesmo que a pessoa não queira saber disso para nada, acho que nem que seja 1% melhor a experiência de jogo, para mim já valeu tudo a pena fazer essa preparação toda. ler o que tiver que ser lido, inventar histórias onde não existem e tentar, se estamos a jogar braço, pôr-nos no papel do que é que somos supostos ser. Fazer isso, tentar fazer isso, mesmo que seja a única a fazer isso. Fazer roleplay num Eurogame, não é? Sempre, Quantas sempre, vezes? Quantas vezes? sempre. Quantas vezes não faço isso? Mas aí, se Eu, calhar, também tens mais facilidade porque tens alguma experiência com jogos narrativos também, não é? sim, também ajuda. Ajuda, ajuda. Aliás, eu entrei tudo no mesmo tempo. Eu acho que já tenho aptidão para isso, talvez. Já era natural para mim a parte do storytelling. Quer dizer, cresci num ambiente em que sou o primo mais velho, em que tinha que inventar jogos para o meu irmão e para os mais novos, e foi muito à base disso, fazer muitos jogos, fazer jogos de tabuleiros inventados, era algo que acontecia, que eu é muito giro revisitar essas ideias e pensar, pois realmente não é uma coisa que apareceu agora, isto sempre teve em mim, eu sempre gostei da partilha dos jogos e dessa situação. Como nós dizemos nos estudos dos jogos, o teu perfil de jogador é um perfil de narração. Sim, Isso depois nota-se. O que não exclui os outros, podes ter os outros também. exatamente, em diferentes Ou níveis seja, e nós, porcentagens. nós no jogo demonstramos e manifestamos vários perfis. É como na vida, não é? Em vários momentos desempenhamos vários papéis e às vezes papéis ao mesmo tempo. Portanto, os jogos ainda é mais isso porque são mundos criados onde essas coisas têm uma tendência ainda maior para se manifestar rapidamente. Sem dúvida. Tu criaste, mas tu não criaste só um grupo de jogos. Tu tens Não, vários núcleos. sim, acabou por acontecer. Foi uma ideia. Pá, quando meto uma coisa na cabeça, costumo ir para a frente, e comecei a querer fazer disto dos grupos quase um jogo de tabuleiro em si. Eu quis Worker começar placement. quis começar a expandir, ou seja, de repente pensei, isto está a correr bem, isto anda sozinho, quase nem é preciso aqui vir. Então, se eu começar a fazer isto em muitos sítios, vou fazer assim, uma vez por semana, vou ter
a um sítio e faço um grupo diferente. Então comecei a fazer isso. Comecei a ir para um sítio onde eu durante alguns anos dei aulas de música e estive em várias escolas e estive na criação de uma escola na freguesia onde eu moro. Fui lá e falei-lhes nisso. Eles, realmente a gente está sexta à noite, não temos nada para fazer. Isto era muito giro aqui para as famílias. E digo-te uma coisa, nunca tive num grupo assim, e tenho muito orgulho daquele grupo, que infelizmente agora já há muitos meses que não estamos juntos, porque era agricultores, famílias, crianças, velhinhos, tudo. Tudo à mistura. Iam lá, um trazia um chouriço, um trazia um queijo. E atenção, estamos a falar, logo no primeiro encontro foram 15 pessoas, era 15 a 20 pessoas. Era um lanche ajantarado de pessoal que nunca tinha jogado aquele tipo de show e que estava a absorver tudo de uma maneira espetacular, com um bom ambiente. Passamos a ter 3, 4 mesas de jogo em Brutal. que eu era o único board gamer ali. E que as pessoas, por acaso. E quando disseram pelo Natal que ofereceram o Catan uns aos outros e que depois queriam que eu lhes ensinasse o Catan e depois quiseram outros jogos e party game, aquilo é espetacular. A sério, era um ambiente espetacular. Pensar que o agricultor, a semana toda ali, aquele trabalho, e depois vinha ali e adorava aquilo, e ele, mal posso esperar para a próxima semana. Eu ficava, isto é super interessante. Eu não sei o que é que estou aqui a fazer, não percebo muito bem. Estou aqui a vir ensinar jogos e a transmitir esta paixão que eu tenho e a comer queijinho do bom, mas não sei, mas isto é espetacular. E passei a adorar aquilo. Passei a adorar. Acontecia uma vez por mês. Ou seja, a minha presença também nos encontros mensais em Santarém passou a ser uma vez por mês. E agora não. Antes da pandemia estava a começar noutro sítio. Ou seja, estes não divulgados, porque o meu objetivo era ter 4 grupos mensais. Passei a pensar mensal porque, como iriam ser sempre em espaços públicos, se houvesse realmente necessidade de encontrar-se todas as semanas, podiam-no fazer. E não precisava de estar lá uma pessoa com muitos jogos a pensar, bastava ter lá a ideia. E para começar uma vez por mês era ótimo. Ou seja, a minha ideia era criar comunidades. Pensei que é toda a volta criar comunidades. E quando ia finalmente começar a quarta, pronto, teve que parar tudo porque começou este bichinho. Mas já ia começar o quarto. Eventualmente acho que vai começar o quarto. Já está tudo negociado, entre aspas, para isso. Vai abrir um espaço em Torres Novas e é para ser um grupo de raiz. Já está tudo falado, pronto. Boa, Já posso boa. dizer que vai ser um quarto grupo. E também de jogos narrativos. Ou seja, assim, grupos que eu estava com o dedo mais ou menos metido. Torre Negra Santarém, pronto. Que eu já disse isto noutros sítios. Foi aqui um segmento e foi quase um... eu vou dizer mesmo o que é que foi. Foi quase uma boca. Que é, então, mas estamos todos para o mesmo, porque ainda podemos ter aqui uma estrutura organizacional, quase aqui uma rede, não é? Porque o que eu quis fazer era muito parecido ao que eles queriam fazer. E aquilo não ia ser o grupo de Santarém. Era só uma continuação do trabalho deles, mas em Santarém. Porque acabávamos por estar, algumas pessoas transitavam de um lado para o outro. Então era Torre Negra em Santarém, Torre Negra de Santarém. Portanto, foi aqui uma ideia, foi uma experiência que acho que foi muito interessante pensar que porque é que não há grupos, não é? E ali é tudo informal, podia ser mesmo um clube, porque é que não há grupos, não é? Só que é o mesmo sistema, não é? Quase pegando naquela ideia que eu estava a dizer há pouco, termos um regulamento que funciona mais ou menos igual, mas em diferentes sítios. Ou seja, a pessoa sabe que está nos Torre Negra, só a Torre Negra Santarém pode esperar mais ou menos a mesma coisa. Era essa a ideia. Aproveitar aqui um bocadinho o sucesso de um sítio e o funcionar de um sítio para outros. Isto era interessante também, porque lá está, da minha experiência a visitar grupos, eu percebi que todos os grupos eram diferentes e tinham nomes diferentes. Se fosse o mesmo grupo, se calhar, eu até percebi que era mais ou menos a mesma coisa. E se eu lá chegasse e sabia o que é que era, o que podia ser mau. Eu não gosto de Torre Negra Santarém também vai ser lixo. Também não gosto. Podia acontecer. Pronto, nunca aconteceu e até houve pessoas que vieram de um sítio para o outro, que era fantástico. Visitarem, aproveitaram, porque Torre Negra acontecia uma vez por mês e Torre Negra Santarém era todas as semanas, então dava para ir, quase que obrigava as pessoas a fazer aquelas maluqueiras que eu fazia de ir a todo lado. Mas pronto, foi a situação. Então, desta conversa que vamos tendo, parece que consigo concluir que, na tua opinião, nós conseguimos ter, desde que tenhamos um espaço com boas condições e que seja agradável, que é um requisito importante, não é? Conseguimos ter os vários tipos de jogos analógicos, também os jogos digitais, tudo junto e um espaço e um local que tanto sabe acolher novatos como os próprios gamers. Ou seja, tudo Sim, isto é possível, na tua opinião. sim, não ao mesmo tempo. Pronto, acho que é bom fazer essa à parte. Jogos narrativos às vezes podem precisar de silêncio, às vezes os jogos narrativos fazem demasiado barulho, é a mesma coisa que os outros jogos,
Sim, é interessante poder ter um espaço, ou pelo menos o espaço ser aproveitado para uma atividade de cada vez, se for algo maior e mais organizado. Mas eles podem coexistir no mesmo espaço, sim. E é mas não interessante em, porque não em simultâneo. não em Exatamente. simultâneo, acho que não é boa ideia. Se for a eventos marcados, não é boa ideia. E já foi tentado e não funciona muito bem. Foi tentado com as várias combinações dos hobbies e às vezes não funciona muito bem, mesmo por causa do espaço. O Warhammer usa muito espaço, é poucas pessoas, não fazem muito barulho, mas ocupa muito espaço. Jogos narrativos podem precisar de silêncio ou, pelo contrário, podem ser eles a fazer muito barulho. Mesma coisa que os jogos de tabuleiros. Pode acontecer uma coisa ou outra. Eu não me faz diferença nenhuma o barulho, sempre gostei de jogar com barulho ou sem barulho, tanto faz, gosto de jogar, mas há pessoas que isso faz muita diferença e pode ser um mood killer. Jogos Magic, exatamente a mesma coisa. E jogos digitais também já aconteceu em simultâneo, mas os jogos digitais tendem headphones e isso tendem a abstrair mais. Mas sim, se possível, tentar separar. Pode ser o mesmo espaço, com a mesma configuração, mas as atividades em separado. Eu ia por essa direção, sempre possível. E novatos e gamers achas que se deve separar ou deve juntar? Pois, isso é uma boa pergunta. Isso é uma muito boa pergunta, porque o pessoal experiente, há experientes e depois há os diferentes, né, tipos de jogadores. Há amigos meus que eu gosto muito de jogar com eles, mas eu nunca os ia querer numa mesa com novatos, porque eles iam fazer coisas que é espetacular para quem está dentro do hobby, mas que é horrível para quem está a começar. Pois. Certas expressões, certos maneirismos, não é, de gamer, AP ou coisas assim. Epá, AP. Jesus. Gostas Mas, da AP? Eu adoro também. pá, nem digas nada. Eu tenho um amigo que é abençoado com AP, abençoadíssimo, que, a sério, é a única pessoa que me consegue tirar da série. No fim de um jogo, eu até gosto com ele, nas caixas, há de reparar que diz lá assim, 45 minutos por jogador, entre parênteses, se o Pedro estiver a jogar, adiciona 30. Diz lá, a sério, diz Sim, lá. sim. Está em pequenino, mas diz. Juro que diz. Eu gosto do Pedro, mas é o fogo. Aquilo porque o AP é engraçado, não é ser lento a pensar, precisa de ver a jogada. E depois, quando vê, simula a jogada, volta a simular a segunda, já se esqueceu da primeira opção. Então isso é isto. Já fizeste isso e não dava. Então isto também não dava. Estava a fazer isto? Sim. Por favor. Foi isso. Faz alguma coisa? Estou tão cansado de força. Mas sim, jogos. Portanto, respondendo à tua pergunta, novatos, sim, é pá, facilitador, orientador de mesa, ajuda, não é? Se o objetivo é o grupo crescer e aceitar novatos e realmente expandir aqui o gosto, há que ter essa sensibilidade, não é? Perceber pessoas que não se conhecem jogar jogos mais pequenos para perceber também dentro do grupo quem já joga ou não. Porque depois, isto não é que as pessoas queiram mal do grupo, mas às vezes acontece, é um grupo de 5 amigos, em que um por acaso joga ou conhece, ou comprou algum evento sozinho, e não consegue pôr a malta a jogar. Então trouxe a malta ali com esperança que nós façamos isso por ele. Mas ele não diz que já conhece jogos. Isso acontece. E então, começar com um jogo mais pequeno e tentar olhar bem para a cara. Normalmente esses grupos, eu gosto de jogar com eles mesmo. Mas para Porque acompanhar mais diretamente. consigo perceber o que é que eles querem da visita. Se é só para ver, se eles já Uhum. jogam, mas não estão a dizer vocês ainda têm o Through the Ages. Through the Ages. Está bem. Pois. Está bem, querem? Está bem, então a gente combina isso, mas não vai ser aqui no evento. A gente combina isso fora do evento e a gente. A Eu gente tem lá o ouvi jogo. dizer que há um jogo que é o Lisboa. Pois, Deve ser muito exato, giro. deve ser muito giro. Tem uns cubos e não sei o que, faz-me lembrar o Monopoly. Já ouvi, Eu conheço muito Lisboa, se calhar vou jogar bem isso. mas por acaso, Já ouvi coisas destas. eu sei que é o mínimo, mas uma vez estávamos a jogar Lisboa, fora de evento, passa uma pessoa. Esse jogo parece mesmo Monopoly. Realmente, para quem não esteja habituado a ver jogos de tabuleiros, parece, não é? É um tabuleiro e estamos a pôr peças à volta e coisas. Parece. Fartamos de rir. Já por causa dos memes que correm, tudo. Foi engraçado ouvir aquilo e percebemos que, pois realmente é. E é bom não dizer, acho que em muitos casos é mau dizer que não. É tipo Monopoly. Um bocadinho diferente, mas é mais ou menos isso. Só que é bom. Só que é muito bom, sim. Mas isso estavas a dizer, é realmente preciso ter um toque, aliás, nas abordagens que nós fazemos a jogos sérios. Há um papel muito importante que é o do facilitador. E é uma coisa que é preciso ter conhecimentos e uma formação específica para fazer, que nós, aqui no hobby dos jogos de tabuleiro, acabamos por ir treinando com anos, conseguimos treinar, e aquilo que estavas a dizer é muito importante. Quem está a acompanhar ou fazer esta facilitação
por vezes tem que ter a capacidade para ler as pessoas que chegam lá, para perceber o que é que está a passar. Porque também tu tens os casos de, provavelmente não vais pôr uma pessoa num grupo com gamers em que ele é atrocidade, esmagado pelo sistema de jogo, ou esmagado pelo trash talk, ou por outras coisas que podem acontecer. Sim. Ou então tu também podes ver ali uma pessoa que se calhar, se tu metes a jogar uma coisa muito simples, vai-se frustrar, mas se tu conseguires pôr numa mesa com gamers, ele vai ficar, como estavas a dizer, com as crianças, os olhos vão brilhar porque ele vai ter toda aquela experiência brutal que era aquilo que ele andava à procura e nem sabia. Portanto, eu acho que é preciso ter realmente um toque para conseguir fazer esta leitura, e para isso é preciso estar atento e disponível. E a experiência diz mesmo isso. Que há pessoas, como eu tinha dito no início, há pessoas que ficam um pouco impressionadas se tu meteres um jogo, aqui falando em termos mais gamer, mid-light. Okay? Eles ficam um pouco impressionados. Tive casos, isto parece. Eu detesto falar assim porque é tão estranho. Isto as pessoas jogam e jogam o que quiserem, não é? Mas tive um caso que, passado uma semana de começar a entrar, teve que jogar um Twilight Imperium para sentir que era algo que lixia a vista. E deu-se com o jogo, espetacular. Mas tivemos que jogar. Não tivemos, a gente precisava de mais um jogador e ele pôs-se a jeito. Mas sim, tivemos que jogar Twilight Imperium. Um jogo espetacular que acaba sendo tudo à porrada. Ou não? Mas é longo, é muito giro. Mas sim, é preciso ter cuidado com juntar novatos com expert e daqueles que eu conheço, tento fazer essa distinção. Até eles próprios, mas é giro, pronto. Eu tenho muito boas experiências. Muitos erros que eu devia ter dado não dei porque ouvi de quem já fazia há muitos anos e tive também a sorte de o pessoal que se juntou e que não quer fazer parte, não quer saber de nada, mas depois vem aqui aos eventos e ensino jogos também. Eles próprios acabaram sem querer também tomar nota e também estudar a maneira como ensinavam jogos. E é muito giro. A sério, eu gostava muito quando não estava sozinho e havia muitas pessoas a ensinar jogos, cada um na sua mesa, e aquele meu sonho inicial há 3 anos atrás, que aquele grupo não saturava, ter cada um mini grupo deles, com o estilo de jogos deles, em que tens o Pedro a ensinar sci-fi, o Tiago a ensinar Eurogame, eu a ensinar um jogo que tem dados, e está tudo feliz e contente. E depois, quando nós jogamos uns com os outros, é uma experiência muito engraçada porque podemos dar o trash talk com a AP e já não se lembrávamos que era fixe fazer isso. Muito bom, muito bom. Então, e tens assim mais alguns projetos para o futuro? Agora, se calhar, estas adaptações ao Covid, não é? Pois, é pensar aqui. Realmente estou um bocadinho triste porque muito do meu hobby vivia da presença, não é? Era o meu forte, era esta parte do contacto humano, de estar com as pessoas, de poder ir aos sítios, que agora não faz muito sentido. Houve há o grupo Discord, que já existia anteriormente, daquele projeto dos jogos em conversa. Depois houve aqui a possibilidade de transformar ou de adaptar esse grupo a uma situação, podemos fazer jogos online. Mas sou sincero, também pessoalmente a vida mudou um bocado e não consegui alimentar o projeto tanto como queria, mas tem acontecido, vai-se lá jogando, mas acabou por ser desfasado. Realmente o forte dos jogos de tabuleiro é a parte humana. Por muito que muita gente jogue também online, que eu também jogo muito online, não é a mesma coisa. E nota-se bem que mesmo nos grupos, comunidades que fizeram pelo Discord ou online, foi-se perdendo aos poucos. Mesmo com este impulso de várias pessoas quererem juntar todos os grupos num só, porque fazia sentido, não é? Porque é que nós estamos a distribuir por distritos ou por zonas ou por grupos quando agora estamos todos à mesma distância uns dos outros, não é? É fixe, temos um mega grupo, uma coisa que só em convenções pode-se fazer, mas mesmo assim não é o mesmo entusiasmo, é diferente. Mesmo que muita gente goste de jogar assim, inclusive eu, nota-se que há um desfazamento e é totalmente diferente o entusiasmo. Pelo menos para mim é diferente. Mas como eu digo também, dei muita força ao projeto e agora não acompanho tanto porque houve mudanças também na vida. Como é óbvio, os jogos são bons, mas temos que estar bem primeiro também, para haver tempo para os jogos. E houve aqui uma fase, confesso que foi difícil também. Houve aqui um período de adaptação a nível pessoal, mas está tudo a correr bem agora. E já estou outra vez. E, aliás, eu agora noto que, epá, agora que está tudo bem, faltam-me os jogos. E agora não posso fazer jogos. Esta situação de jogar online, grupos, não é a mesma coisa, não é bem isto que eu procuro. O que é que vamos fazer? Também, como tu sabes, e quem esteja a ouvir pode saber ou não, também faço parte da Associação Ludopedagógica Elemento, que também sofreu aqui alguns delays por causa desta situação, mas há muitos projetos que vão ser relevados. Para quem não sabe, é uma associação que acredita que os jogos é a melhor coisa que aconteceu no mundo e que os jogos são a resposta para tudo. Tudo. Tens uma pergunta, jogos. Jogos resolve tudo.
Mas mais a sério, nós vemos o jogo como também uma potencial ferramenta para aqui dar força a situações como reinserção social, reabilitação, educação. Achamos que é uma ferramenta que pode ser e que deve ser aproveitada ao máximo e adaptada. Por gamificação, serious game, situações, tudo faz sentido. E acreditamos muito nisso. Tivemos as ações, como tu também participaste, de fazer alguns podcasts e formações dentro dessa comunidade. Esse também é algo ongoing. E quero voltar aos grupos. Queremos todos voltar aos grupos. Hoje queremos todos voltar. Eu sou muito sincero, eu não quero fazer nada. Não quero tentar nada. Acho que não tenho capacidade, principalmente com o formato que eu estava, que era eu em 4 sítios. É difícil também pedir aos sítios para criarem essas condições para acontecer tal. Então está tudo parado. Fico contente que as pessoas em família andam a jogar. Isso já é muito bom. E continuam a pedir recomendações de jogos. E o mercado dos jogos, pelo que eu percebo, não se sentiu assim tanto. Até talvez pelo contrário, continua-se a jogar em casa. Eu tenho jogado muito. Com sempre as mesmas pessoas, mas tenho jogado muito. No teu grupo, não é? Aliás, sim, os dados indicam que, por exemplo, os jogos familiares têm tido uma procura grande e também os jogos a solo e o pessoal que joga no seu grupo mais restrito, não é? Portanto, isso é um bom indicador. Mas mesmo desse grupo, tu tens recebido pedidos de indicações para jogos, para eles continuarem a jogar em casa? Sim. Isso é bom. Recomendações, o que é que tem saído, o que é que... Estamos à procura de um jogo, agora estamos parte destes, queremos uma coisa mais assim, o que é que há aí? Sim. Vou manter esse contacto. Ou seja, acaba por continuar o trabalho dos grupos. Um dos meus objetivos continua a acontecer, que é alimentar as pessoas e dar-lhes a oportunidade de experimentarem vários jogos sem ter que comprar e ajudá-los aqui nas recomendações. Acontecia muitas vezes, às vezes as pessoas veem com o telemóvel com o papel, este ou este, quero este ou este. É muito giro. Agradava-me sempre poder fazer isso e ser o máximo de sincero com eles. Não o suficiente, quer dizer, eu dizia-lhes sempre, arranja os dois, mas sim, acabava por ter essa conversa. Projetos para já é tentar ver como é que realmente aqui a situação talvez não seja esperar, mas adaptar-se, mas para já eu vou esperar um bocadinho também para aproveitar e perceber aqui novas oportunidades e novas situações que se possa fazer. Sem dúvida. Tu falaste aqui de uma coisa que é a parte mais importante disto são as pessoas, né? Falaste agora também nisto. E isso faz-me sempre lembrar uma expressão do David Parlet, que é provavelmente o maior historiador de jogos vivo ainda. Já tem assim uma idade avançada, mas continua a trabalhar e dar aulas. E ele diz uma das descrições mais interessantes para descrever estes jogos modernos, em que ele diz que nestes jogos de tabuleiro modernos, o que aconteceu foi o foco do jogo deixou de ser o tabuleiro e passou a ser as pessoas. Eu acho que isto é uma mudança brutal. E isto ajuda a explicar estas coisas todas que nós falámos, porque é que isto é um hobby, porque é que as pessoas interessam e porque é que, por exemplo, para mim, não sei se para as outras pessoas para mim, uma ida à Leiria Con, aqueles dias, é provavelmente a melhor altura do ano. Porque é ser transferido para um mundo à parte naqueles dias em que tudo o resto fica fora e aquilo só interessa falar sobre aquilo, conhecer as pessoas, é uma magia. É magia. É mágico mesmo. Se conseguir sentir essa magia, acho que só na Disney. E temos aquilo aqui perto de casa. Porque Portugal é pequeníssimo, que é fantástico. Acredito, olha, eu fui lá há uns dias, não fui para ir para a praia, fui lá para estar lá ao pé. Tão triste, a sério. Quem ouvir isto pensa que eu sou doente. Eu fui lá ao sítio, estive lá a passear à volta e a pensar, bem, se eu se calhar ficar aqui muito tempo, isto volta a ver o Leiria Con. Pá, não. Só pessoas para a praia, não sei o quê. Pá, isto não tem a mesma magia. Aquele frizinho, pode vir a chover e a gente está ali ao quentinho e os buffets. Vão à Leiria Con. Toda a gente tem que ir à Leiria Con. É bué fixe. Tenho tantas saudades. Tinha tanta gente para levar este ano e não aconteceu. Pois é isso, e às vezes a gente ver-se todos uns aos outros. Pois, e às vezes nem jogamos nada. Ficamos a conversar, encontramos no bar, bebemos um copo e estamos a falar. É espetacular, é muito bom. É mesmo mágico. Muito a ver se voltamos a esses momentos. Espero que 2021 já seja possível. Vamos esperar que sim. E agora entramos na parte final, a parte em que eu costumo perguntar às pessoas que falam aqui comigo se eles querem falar de alguns jogos específicos. Normalmente as pessoas acabam por falar de jogos que as marcaram, ou gostam muito, ou que acham que são espetaculares por a razão X, Y, Z. Tens aí alguns da manga? Tenho. Eu acho que, pronto, o Cosmic Encounter marcou simplesmente por ter sido o primeiro jogo.
O meu jogo favorito continua a ser o Through the Ages, que acho que é um jogo que está muito desatualizado, é horrível de jogar presencialmente, é super interessante. Eu só jogo na aplicação hoje em dia. Ando a fazer umas ligas amadoras aí com os portugueses, muito bons jogadores. Eu pensava que sabia jogar até jogar com eles. O jogo é espetacular, porque não há muito esforço de tema, ou seja, são temas históricos, é espetacular. E tenho-te ainda a ensinar, temos isso combinado, Sim, de digressão ensinar esse jogo, mas tira 4 horas, mas é pois. espetacular. Eu só Mas jogo no telemóvel também, é, mas tenho aqui o meu para experimentar há imenso tempo. é, o jogo, e vi a expansão, o jogo ficou muito giro, os líderes agora têm imenso impacto, às vezes havia uns que não tinham assim tanto impacto, agora é mesmo tem um grande impacto. O jogo é muito bom, transporta-me sempre que jogo, já joguei aquilo milhares de vezes, contando com a aplicação, milhares de vezes, e continuo a gostar do jogo. Só que realmente o jogo presencialmente, tu notas que se isto for feito, é uma expressão que eu ouço muito de mim mesmo, que é se isto fosse feito hoje, Não era não era assim? bem assim. Há ali certas gimmicks, não era bem assim. Pronto, jogos que eu gosto. Ultimamente, jogos que eu tenho andado a adorar e que estou a adquirir. Um que tens aí atrás, essa coleção do Architects of the West Kingdom e o Paladins. Muito bons jogos, gosto muito. Jogos bastante e gosto muito deles. Marco Polo e Castles of Burgundy, que são os meus clássicos de dados. E É, Troyes, ok. claro, aqueles três são Claro, muito que eu gosto. claro, é Troyes, muito bom. muito bom, gosto Esta muito. semana acho que vou tentar jogar pela primeira vez Black Angel, acho que é desta. Ok, Já joguei a solo e olha, gostei daquilo. Gostei. giro. E agora, ultimamente, os jogos que eu mais tenho jogado, que já joguei 2 vezes hoje e não sei se vou jogar a terceira vez ainda. Quacks of Uhum. Quedlinburg e o Taverns, ou seja, do Wolfgang, Wash, Wash, ok, wash. Wash, exatamente. Está ali alguns Ah, também para experimentar. eu ando a gostar muito dos jogos dele, destes dois, não é? Dos jogos dele, porque ele fez outro tipo de jogos. Pá, porque acho muito interessante. Aqui é refreshing ver que nem sempre temos que fazer turnos simultâneos e estar ali a perder meia hora do tempo de jogo a olhar uns para os outros que não interessa. E ali incentiva mesmo isso. Há fases. A primeira vez que li o livro de regras de um desses jogos, eles são parecidos, a maneira de jogar. Achei estranho. É pá, isto não tem interação nenhuma. Tem alguma, não é muita, mas tem alguma. E tem muita a situação das fases simultâneo e não. Ou seja, o jogo é muito rápido de jogar, é muito divertido. Temos cada um a fazer a sua cena, mas depois há aquela parte que estamos todos a tomar atenção nas pontuações e situações críticas. Jogos super temáticos e engraçados. As mecânicas. Ando muito a gostar dessa coleção Uhum. e as do Architect, Paladins e o Visconti, quando tiver a oportunidade de jogar. Muito bons jogos. Realmente acho que são jogos que marcam bem o moderno dos jogos. Podem ser os seus defeitos, mas ando a gostar muito. É engraçado ver componentes que já conhecemos, mas com um funcionar totalmente diferente. Sem dúvida recomendo. Muito bem. O Coex ainda não tenho, por acaso tenho que arranjar. Tem que ser em alemão, porque em inglês agora acho que, pelo que eu percebi, os direitos foram comprados e então vai demorar aqui um bocadinho. O jogo está à venda por $200. Ui, Claramente não vale isso. Houve ali um pois. problema. A minha cópia é em alemão, então ando a aprender alemão enquanto jogo. Mas pronto. Atenção que o jogo não tem dependência, tem dependência de linguagem, é preciso ali Pois, um tem umas cartas, peãozinho não ao é? lado. É pena, é tão pena, porque depois o Tavern viu que ele claramente pensou nisso e não fez isso. Mas pronto, são Pode bons ser que jogos eu, mesmo. pode ser que eu arranje em francês. Ah, eu não consegui arranjar, parce que si j'avais en français, c'était très facile. Já ouvi à venda milhares de vezes. É, Depois acontece-me com outros jogos, não comprei porque há aqui tantos e agora já não há nenhum. não, já Isso não há, aquilo acontece. foi mesmo sucesso, aquilo foi mesmo sucesso. E pronto, e citando aqui uma coisa que eu às vezes também gosto de dizer, pá, invisto em jogos. Se Deus quiser, como costumo dizer, a vossa reforma há de ser espetacular a jogar jogos muito mais fixos que o Dominó. Ui, Eu estou sempre a dizer isto aos meus colegas. Pá, a gente tem estas ludotecas, mas pelo menos é um investimento que a a gente, quando reforma. se reformar, isto vai ser um espetáculo. Vai ser um Imagina espetáculo. um lar de idosos todo dia a jogar e É a comer verdade. papa. Podes crer. Braço a melhor de 3. Vai assim. Pois, É um olha, hobby saudável. É um hobby saudável. é um hobby a pensar no futuro. É. Claramente um investimento a pensar no futuro. Pá, temos que arranjar desculpas, não é? Claro, claro. É como eu compro imensos jogos para trabalhar. Muito trabalho pela frente.
Muito bem, foi uma conversa muito agradável, pelo menos da minha parte. Não sei De se queres pouco dizer mais falaste, alguma eu coisa. não deixo de falar quase. Não, eu tenho que me calar. Isto não é para eu falar, isto é para vocês falarem. É, pronto, Eu já então. tenho imensos monólogos nos outros vídeos. Já chega. Não sei se Obrigado queres pelo dizer mais convite. alguma coisa que tenha ficado por dizer. Não, a gente deixa sempre algo por dizer que é para me convidares mais vezes. Se eu te contar, tu depois não me convidas. Eu gosto de falar contigo. Não queres rematar com alguma coisa? Pois, eu não dei a conotação certa quando falei disto dos jogos Mas eu vou dizer outra vez. Invisto em jogos, que é algo espetacular que estão a fazer para o vosso futuro. É o melhor plano de reforma que há. Que é para manterem-se jovens aqui. Exatamente. E está comprovado cientificamente que funciona. Pronto. Está Melhor comprovado. ainda. Está comprovado. Houve um estudo que foi feito para uma comunidade francesa em que as pessoas que jogavam este tipo de jogos, não especificamente, mas jogos de tabuleiro, este tipo de coisas com exigências intelectuais, demonstraram que, passado algumas décadas, estavam menos propensos a doenças mentais degenerativas. E isto é um facto. É muito interessante. Muito interessante. Mais uma razão. Muito bem. Olha, Olha, tenho a agradecer o convite. Foi muito agradável. Houve alguns problemas técnicos, mas correu tudo bem. e depois a edição ajusta. Fantástico. Obrigado, edição, equipa de edição. Edição. Sim, a equipa de edição. Depois ajusta. Ok, então vá, Fantástico. olha, muito obrigado Obrigado. e pela tua presença e vemo-nos por aí, Vamos ver-nos por aí, com certeza. presencialmente, assim que possível, espero eu, para podermos jogar umas coisas que eu preciso jogar Through the Ages. Ok. Também tenho que ver se vou visitar os encontros de leiria, que também Uhum. quero ir lá estudar, não é? Como é que estão a fazer. Sim, sim, Tenho curiosidade. tens de É, inscrever para um dos próximos. é, já vi. Mas tenho visto malta, é giro. A ver que agora utiliza-se muito espaço. Então eu estava em Alcobaça e ouvi dizer que estava um grupo de pessoas a jogar Gloomhaven e fui ver, estava num café fechado a jogar Gloomhaven, aqui no meio mais especificamente, Alves Barrota. É fantástico. Olha, bem aqui bem perto. É, é onde eu estou agora. Por isso é que eu estou por aqui. Ah, estás por aqui, Alves Barrota. Estou perto. Ah, É estás muito muito perto, perto. então podes vir Então, cá. lá. Eu viajo muito. Acabo de vir. Olha, muito obrigado. Então vá, obrigado eu e até Tudo um dia bom. destes. Até um Tá? dia desse. Grande Tchau. abraço. Obrigado.